Sovaco da asa. Duda solta uma gargalhada. Que nome mais engraçado! O que significa? É um dos blocos do Carnaval de Rua de Brasília. O nome vem do local da folia, o Sudoeste, bairro localizado entre a Asa Sul e o eixo monumental, no sovaco da asa do avião. Porém, eu gosto mesmo é da farra no pacotão. Mas folia aqui não é só no Carnaval, tem o ano inteiro. A cultura nordestina, por exemplo, se aninhou por estas bandas, graças ao maranhense seu Teodoro, que trouxe o Bumba Meu Boi da sua terra e criou o Centro de Tradições Populares. Tem também o pessoal do Centro de Tradições Gaúchas, que mantém viva a cultura do sul do país. Os festejos juninos também mexem com o cotidiano do brasiliense. A brincadeira costuma se estender até julho, sempre reunindo um grande público em torno da fogueira, das bandeirolas, das quadrilhas e das comidas típicas desse evento. Mas foi o grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro que desenvolveram uma cultura típica daqui, apesar das influências externas, o samba pisado e o mito do calango-alado. Ô moço, e aquela torre bem alta no meio do eixo monumental? É o Torre de TV. Oficialmente, ela dá suporte às transmissões de TV, mas tem um forte apelo turístico, oferecendo ao público um mirante de onde temos uma visão aérea de Brasília. É lá que podemos desfrutar da tradicional Feira da Torre, repleta de barracas com artesanato e comidas típicas de várias regiões. As crianças gostam muito de soltar pipa por lá. Duda e seu pai ficam com uma vontade danada de visitar a Torre de TV, mas estão ansiosos demais para chegar ao destino. O táxi entra por uma avenida diferente, um pouco mais estreita que o enxão, muito arborizado no canteiro central e com o comércio às margens. De repente, o menino vê uma coisa que o surpreende. Uma coruja em pleno dia entra num buraco da terra. Duda conta para seu pai, que custa acreditar na história. Ele só tinha ouvido falar de corujas que apareciam à noite e que moravam nos ocos dos troncos das árvores. Bernardo explica aos dois. Isso é coisa de desenho animado. Em Brasília, há uma espécie de coruja chamada coruja buraqueira, que, como diz o seu nome, faz a sua toca num buraco na terra. De todas as corujas do mundo, essa é a única que é ativa durante o dia. Um dos lugares onde é mais fácil de ver esta ave é na UNB, Universidade de Brasília. Fica aqui mesmo na Asa Norte. É considerada um dos melhores centros de ensino superior do Brasil. Seu principal edifício, o Minhocão, tem quase 1 quilômetro de extensão. A biblioteca é referência na cidade. Marcos, instigado a conhecer o centro universitário que tanto ouvira falar, comenta: um amigo fez mestrado na UNB e me disse que ficou hospedado na colina. Outra coisa que eu sei é que foi a Universidade de Brasília a pioneira na utilização do PAS como forma de seleção dos alunos, além do ingresso normal pelo vestibular. O taxista continua informando. Perto da UNB existe uma nova pista que liga a Asa Norte a um dos mais antigos redutos dos primeiros trabalhadores que ajudaram na construção de Brasília, a Planalto. Formada por acampamentos com casas de madeira, localizados entre o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, o bairro não estava previsto no plano piloto de Brasília. Servia para abrigar os trabalhadores da construção da cidade. Ainda é possível encontrar casas como aquelas na Vila Planalto de hoje. Vizinhos do Congresso Nacional, os moradores mais velhos têm orgulho de serem pioneiros nestas terras. De repente, o sinal fechou e o taxista aproveita para falar. Dizem por aí que Brasília não tem esquinas. Bobagem. Há esquinas em muitas casas no plano piloto. Agora nós estamos numa das principais avenidas, exatamente no lado norte da W3. Nós estamos aqui na Avenida da 3 Sul, uma das mais movimentadas aqui dos centros comerciais. Logo aqui atrás de mim, vocês podem visualizar o Shopping Pátio Brasil. Continuando, aqui na Avenida da 3 Sul, nós temos também vários centros comerciais. Aqui atrás de mim, vocês podem visualizar o setor comercial sul. W3, à direita, as quadras 500, normalmente formadas por lojas comerciais, bancos e órgãos públicos.
À esquerda, algumas casas além dos projetos comerciais. É onde ficam as quadras 700. Durante muitos anos, a W3 Sul foi o centro comercial da cidade. Com a chegada dos shopping centers, ela foi perdendo o poder de seduzir o consumidor, esvaziando-se de gente e se entupindo de carros. Foi ficando meio abandonada e esquecida. Marx não resiste e, mais uma vez, entra na conversa. Mas não é só a avenida que a gente abandona e esquece. Por causa de tanto descuido, eu li que muitos animais do cerrado encontram-se ameaçados de extinção. O taxista confirmou. É mesmo, já não se ouve mais tão facilmente o belo canto do chechel, que embalava as noites da minha juventude. Que dirá encontrar por aí o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra e até o lobo-guará, que está ameaçado, mesmo sendo o símbolo do nosso cerrado. O senhor sabe muito sobre a cidade. Nasceu aqui? Pergunta o pai de Duda. Sim, nasci em 1960. Tenho a mesma idade de Brasília e sempre fui apaixonado por essa cidade, responde Bernardo. Nesse momento, o carro entra à direita no final da W3 Norte e sai circulando por entre os blocos de apartamentos. O olhar curioso do menino se perdia entre os pilotis. É por aqui, pai. O apartamento do vovô fica por aqui. Quando chegam a um bloco N, seu avô, o pioneiro cearense Raimundo Nonato, ostentava um sorriso largo, estampado nos altos de seus 70 anos. Ali no pilotis esperava ansioso a chegada do filho e do neto. Foi nesse momento que Duda percebe o documento do taxista colado no painel do carro. Ali estava impresso o seu nome completo, Bernardo Saião dos Santos Silva. O menino não resiste a um nome tão diferente e pergunta sua origem. O nome Bernardo Saião foi escolhido por meu pai para homenagear um importante personagem da construção de Brasília, chefe dele na Novacap. Bernardo estaciona o carro. Os passageiros correram abraçar o senhor Raimundo, que está muito emocionado. Enquanto o motorista tirava as malas do carro, o pai de Duda se aproximou para fazer uma última pergunta. Meu amigo, o que você sugere para o jantar? Quero levar minha família para comemorar o primeiro dia deste encontro. Ao que o motorista responde, eu gosto muito de yakisoba. É um prato típico chinês que mistura macarrão, legumes e carnes. Mas você pode escolher também entre uma paella espanhola, tacos mexicanos, crepes francesas, massas italianas ou qualquer outro prato internacional. Além de toda a culinária brasileira, Brasília já é o terceiro maior polo gastronômico do país, fruto da mistura de raças, cores e sabores típicos desta cidade, cheia de culturas. Olha, gente, foi um prazer conhecê-los, disse Bernardo. Sejam bem-vindos. Agora preciso continuar meu trabalho, mas antes vou deixar minha última dica, especialmente para você, Duda. Amanhã é domingo. E aqui em Brasília, domingo também é dia de ir ao... O Zoo de Brasília possui alguns bichos ameaçados de extinção, como o mico-leão dourado e a onça pintada, mas também possui outros bichos como a girafa. Alguns desses animais ganharam fama. Foi o caso de Nelly, uma fêmea de elefante asiática. Foi o primeiro animal do zoo. Depois que ela morreu, a sua estátua em tamanho natural recebe os visitantes na entrada do zoológico. Periodicamente, a equipe do zoo organiza uma concorrida colônia de férias em que as crianças aprendem sobre os animais e seu habitat. Há também os passeios noturnos e os acampamentos. Olha lá, hein, Duda, não esqueça, nem pense em voltar para casa sem antes dar uma passadinha no zoológico. Já com o carro ligado, após se despedir da família de Duda, o taxista lembra, enfim, de outra particularidade de Brasília. É muito difícil pegar um táxi no meio da rua. Sempre que precisar, procure um ponto de táxi nas entradas das superquadras, ou melhor, fiquem com o meu cartão. Liguem sempre que precisar. Será um prazer recebê-los para mais um passeio por nossa cidade. O menino, abraçado ao pai e ao avô, observou o carro sumir entre o asfalto e o verde. Olha para o céu, que ganha um colorido degradê, violeta e laranja. Fecha os olhos e sorri um pensamento que pulsa forte no fundo do peito. Meu Deus, que cidade linda!
Aqui nós terminamos o nosso tour pelo Zoológico de Brasília e não foi possível ver todos os animais. Alguns animais não estão no zoológico, os elefantes não tem por enquanto. Acredito que o elefante morreu, não vimos o rinoceronte, mas podemos conhecer um pouquinho aqui do Zoológico de Brasília. Fica o convite. Nós terminamos hoje também o nosso tour por Brasília, terminamos a leitura do livro. Continue fazendo suas leituras, espero que tenham gostado do livro. Traz muito conhecimento sobre Brasília. No final do livro vocês têm vários pontos turísticos que vocês podem visitar. Não deixem de conferir o zoológico. Estou aqui com uma visitante, que hoje vai ter uma participação especial no vídeo, a Alessandra. Quero perguntar para ela qual foi a impressão dela sobre o Jardim Zoológico. Bom, é bom, né? Mas podia ser melhor, porque tem uns animais que precisam estar mais tratados, precisam de mais atenção, como foi o caso do macaco babuíno, né? Então, assim, é um lugar que tem muita oportunidade e pode ser melhor, mas ao todo é muito bom. Então, fica com vocês a dica. Reforçando o convite, venham visitar o zoológico, que nós terminamos e encerramos o nosso tour pelo zoológico e a leitura do livro sobre Brasília.